Bom, irmãos, abram aí em Eclesiastes 7. Nós vamos continuar o estudo que eu iniciei no Remar, acho que umas 2 semanas. O pastor Thomas ainda vai colocar esse sermão lá no site. Quando ele colocar, os irmãos podem acompanhar. Mas eu vou ler o texto todo para situar os irmãos até de um contexto maior, senão os irmãos não vão entender nada. Abra aí Eclesiastes capítulo 7, nós vamos estudar os versículos 15 até o 18. 15 a 18. Na verdade, hoje nós vamos estudar só o 17. Mas o trecho compreende esses versículos todos. E diz assim, Eclesiastes 7, 15. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, por que morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo sai ileso. Muito bem, irmãos, se os irmãos olharem os versículos anteriores, na verdade, desde o capítulo 6, Salomão está tratando acerca da prosperidade, dos bens materiais. E ele vai falar no capítulo 7 algo que geralmente é incômodo, que nós vemos que a investigação dele passou por isso, ele averigou isso, que tem gente que prospera, que ganha bens, que acumula patrimônio, mas não é para desfrute próprio. E tem gente que é ímpia e consegue patrimônio, consegue desfrutar, e é gente perversa, é gente da pior espécie. E aí o justo, diante dessas circunstâncias, olha para isso e se pergunta. Na verdade, Salomão vai dizer o que diante dessas circunstâncias, dessas situações? Ele tem uma situação em que a pessoa ela acumula patrimônio, ela consegue trabalhar, mas aquilo não é para o seu desfrute próprio, é para terceiros, é para os seus filhos, é para outras pessoas, não é para ela desfrutar. Isso, segundo Salomão, é o quê? Qual é a palavra, a expressão-chave de Eclesiastes? Isso é vaidade. Vaidade aqui, lembrando que é um sopro, é algo efêmero, é algo que não pode o quê? Não pode dar sentido à vida. É isso que ele quer dizer, porque a investigação de Salomão aqui, até o capítulo 12, na verdade todo o livro, né? Se existe algo debaixo do sol que pode dar sentido à vida. Ele vai apontando várias circunstâncias na sua investigação nas coisas debaixo do sol, e ele fala, chegou uma hora que eu olhei e vi, gente acumulando patrimônio, e isso não foi para o seu próprio desfrute. Outra coisa que eu vi, ímpios prosperando, gente perversa conseguindo desfrutar do bom e do melhor nessa vida. Olha só, isso também encontrei debaixo do sol, e isso também é algo ruim, é algo mau, mas que é inevitável. Nós vamos encontrar, debaixo do sol, vamos encontrar situações assim. Então, diante dessa situação, dessa circunstância, muitas pessoas podem tomar dois caminhos. Quais são os caminhos? Eu vou fazer o seguinte, o primeiro caminho, que é o que nós vamos tratar hoje como extremo. Qual é o primeiro extremo diante dessa circunstância? Eu vou ser justo, absurdamente justo, para ganhar o favor de Deus. E Deus fazer assim com que eu prospere e eu vou ter uma vida reta, certinha. Isso é bom? Para a sociedade é bom, é muito bom. É claro que não é assim o nosso relacionamento com Deus, né? Eu não ajo de maneira correta, de maneira santa, para ganhar o favor de Deus. Não é isso. Na nossa relação de Deus de graça,
Nós fazemos isso porque Ele já fez um monte de ações em nosso favor. Então eu ando em santidade como resposta ao que Deus já me deu. Então eu obedeço como resposta à salvação que Ele me deu e inúmeras outras coisas. Então não é que eu estou andando em santidade, estou fazendo tudo certinho, não vou colar na prova, não vou roubar no meu trabalho, eu vou ser honesto nas coisas que eu faço, não vou mentir para ganhar o favor de Deus. Não, eu já ganhei o favor de Deus de graça, de graça. Então eu faço essas coisas porque eu já ganhei o favor de Deus de graça. Mas aqui na investigação de Salomão ele vai lidar com um extremo. Qual é um extremo? É essa pessoa, peraí. Então eu vou andar de maneira... porque pelo menos eu vou ter a minha consciência limpa de que eu estou fazendo certo. Então eu vou no extremo que nós chamamos lá, você vai ter que revisitar o sermão, né, o estudo lá do Remar, que nós chamamos de autojustiça. Então eu estou andando na linha para quê? Para que Deus seja propício a mim. Estou andando na linha ali, fazendo as coisas certinho e confiando no quê? Em Deus ou em mim? Como diz o termo, autojustiça. Sou eu aqui, o negócio é comigo. E nós vimos, ao discorrer, ao explicar sobre isso, nós vimos que o crente, mesmo depois de ter conhecido a graça do Senhor, ter conhecido o Evangelho, ter se rendido aos pés do Salvador, ele pode muitas vezes, ou algumas vezes na sua vida, na sua caminhada cristã, entrar em um tipo de relacionamento com Deus que é dessa forma. Aí eu tenho que andar certinho, eu tenho que fazer isso e aquilo, para eu sentir, ou pelo menos sentir que Deus está olhando para mim com bons olhos. Para que Deus me abençoe nesse ou daquele jeito, para que eu alcance esse ou aquele propósito, aquele plano. Então eu tenho que estar andando na linha. E a gente cria uma espécie de barganha com Deus, não de dinheiro, mas das nossas próprias obras. E isso é o quê? Autojustiça. É autojustiça. Então é um extremo. A pessoa diante dessa investigação aí de Salomão, ele olha para debaixo do sol, fala, peraí, isso está acontecendo assim? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para o extremo e eu vou andar na linha. E o que acontece? Nós vimos, essa pessoa que assume essa autojustiça, ela acaba querendo forçar que os outros vivam da mesma forma. E aí cria-se o quê? O legalismo. Isso tornando-se obrigatório. A pessoa quer que isso seja obrigatório para todos. Então esse é um extremo, é o extremo da autojustiça. Hoje nós vamos ver o outro extremo, o outro lado da moeda, o outro extremo que a pessoa pode, ao observar essas circunstâncias, assumir. Que é qual? É o extremo da iniquidade. É o extremo da iniquidade. Esse trecho aqui que nós lemos, versículos 15 a 18, é um trecho que fala sobre o equilíbrio. Não é nem o extremo da autojustiça, nem o extremo da iniquidade. Hoje nós vamos falar sobre o extremo da iniquidade. Por quê? A pessoa vai olhar para isso e fala o quê? Peraí, se o ímpio e o perverso prosperam, e não é garantido que o justo vai prosperar, porque pode ser que ele consiga o patrimônio e nem desfrute. Então, quer saber? Eu vou viver minha vida. Eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, vou cair, como diz aí no mundo, vou cair na gandaia, vou cair na devassidão e vou viver no extremo da iniquidade. É isso que eu vou fazer. Porque olha só a investigação de Salomão, o que deu? Olha só. Então não tem garantia de que se eu viver uma vida regrada, uma vida disciplinada, eu vá conseguir algo. Então eu vou viver do outro lado, vou viver no outro extremo. É isso que eu vou fazer. E é esse extremo que nós vamos ver hoje. Mas antes, só para deixar essa mensagem central, essa mensagem que engloba os versículos 15 a 18, a mensagem central de Eclesiastes 7, 15 a 18. Para os irmãos levarem para casa. A sabedoria rejeita os extremos da autojustiça e do pecado, ou da iniquidade. Então a sabedoria divina, a sabedoria que vem de Deus, ela rejeita.
não é 8 e também não é 80. A sabedoria divina não funciona assim. Às vezes nós chutamos o pau da barraca, né? Ou é 8 ou é 80. Funcionamos nos extremos. Mas a sabedoria que vem de Deus não funciona assim. Especialmente diante dessas circunstâncias. Circunstâncias quais? Da prosperidade, dos bens materiais. Não é 8 nem... De conseguir o favor de Deus, não é 8 nem 80. Então, a sabedoria rejeita os extremos da autojustiça e do pecado, pois ela se equilibra no temor de Deus. A sabedoria se equilibra no temor de Deus. Ela não confia na autojustiça e também não chuta o pau da barraca indo para o lado da iniquidade, da perversidade. Não faz isso, não faz. Ela se equilibra no temor de Deus. Esse equilíbrio, os irmãos podem notar, é claro, numa próxima oportunidade, nós vamos explicar o versículo 18, mas está aí já no versículo 18 esse temor de Deus. É o equilíbrio da sabedoria, o temor de Deus olhando para essas circunstâncias. Não é 8 e nem 80. E nós vimos a armadilha da autojustiça no estudo passado, e hoje nós vamos ver o engano da iniquidade. O engano da iniquidade. À primeira vista, vocês podem olhar para esse texto e achar que esse texto está autorizando um pouquinho de pecado, não parece? Não parece? Ele está falando, não seja justo demais. Peraí, não é para eu ser justo demais, então é para eu fazer o quê? É para eu dar umas mancadinhas aqui, acolá? E ele fala, não seja demasiadamente perverso. Tudo bem, então tudo com equilíbrio. Eu vou pecar um pouquinho, vou ser justo mais um pouquinho. Não é isso que ele está tratando. À primeira vista, realmente. Mas tem que considerar todo esse contexto que eu apontei para os irmãos. Isso aqui não é uma licença para pecar. Não seja justo demais, peque um pouquinho. Amém? Não, Deus nos livre. Deus nos livre. A questão aqui que ele está tratando, mais uma vez, com esses extremos. E o versículo 17, que vai ser o nosso alvo de estudo hoje, diz assim, não sejas demasiadamente perverso. Então tudo bem ser um pouquinho perverso. Não, nada disso. Está tratando com extremos. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Hoje nós vamos ver aqui o engano da iniquidade. O texto, ele não sugere, mais uma vez, ele não sugere que exista uma medida aceitável de pecado. O que ele está querendo fazer, o texto, é alertar contra uma vida entregue, especialmente esse versículo, contra uma vida entregue à perversidade e à insensatez. Insensatez em literatura sapiencial é o quê? É o contrário de sabedoria. Ele quer ressaltar a sabedoria em detrimento da insensatez. Então, ele vai mostrar aqui com esse versículozinho as consequências da iniquidade. Nós vamos ver aqui 3 enganos que a iniquidade gera. 3 enganos. Primeiro, a iniquidade, ela engana pela estupidez. A iniquidade, ela engana pela estupidez. O que significa isso? Vocês estão vendo aí no texto? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. O que é isso? Sejas louco. A ideia aqui do termo é a pessoa que perdeu o juízo. É a pessoa estúpida. Por isso que eu coloquei aqui. A iniquidade engana pela estupidez. Você já notou algumas pessoas fazerem coisas que você ficou assim, sem acreditar? Como essa pessoa chegou ao nível de fazer isso? Ela perdeu o juízo. Ela está agindo de modo irracional. Ela perdeu a razão. O pecado leva as pessoas a perderem a razão. Leva pessoas a fazerem coisas que até
a razão duvida. De tão estúpida essas coisas, essas ações são. Quer ver exemplo? Quer ver exemplo? Na Bíblia tem um monte. Separei alguns aqui, alguns. Abraão conhecia Deus. Por que Abraão mentiu 2 vezes? Não foi uma, foram 2 vezes sobre Sara sendo a sua irmã e não a sua esposa. E isso gerando a ira de Deus diante daqueles homens. Falou, Abraão, você está com medo? Está com medo, Abraão? Não é possível. Não é possível. O pai da fé com medo parece que esqueceu do Deus que lhe tirou da terra de Ur dos Caldeus, esqueceu? É Abraão, o pai da fé, agindo com estupidez, de modo irracional. Lá em Êxodo 32, 24, não precisa abrir não, mas lá em Êxodo 32, 24, é até interessante ali o que está sendo dito. Quando Moisés volta do Sinai, e ele encontra o povo adorando o bezerro de ouro, e ele pergunta, Arão, o que está acontecendo aqui? Aí Arão fala, o pessoal estava me pressionando aqui, porque você estava demorando, e eu peguei o ouro deles aí, joguei na fogueira e saiu um bezerro. Se você olhar no versículo 24, é exatamente isso que ele diz. E na sequência Moisés diz assim, aí você me quebra. Não, estou brincando, essa não está na sequência não. Mas Moisés só faltou dizer, você está de brincadeira. Você quer que eu acredite num negócio desse? Que você jogou o ouro na fogueira e saiu um bezerro lá para o pessoal adorar. Foi isso? É gente, por causa do pecado, agindo com estupidez. Quer mais exemplo? Sansão. Sansão tinha sido enganado já 3 vezes por Dalila. Precisava de mais vezes para ver se ele se convencia que aquela mulher era perversa? Mesmo depois das 3 vezes enganado por ela, ele foi lá e contou para ela a fonte da sua força. E acabou sendo enganado mais uma vez, teve os cabelos cortados e o resto da história os irmãos conhecem. Falei, Sansão, não é possível. Não é possível pensar dessa maneira, agir com tamanha estupidez. As circunstâncias dando sinais de que essa conduta não vai dar ruim, não vai dar certo, vai dar um caminho tenebroso, essa pessoa não é digna de confiança, e mesmo assim você... Quer mais exemplo? Jefité fazendo um voto precipitado. Mas precisava do voto precipitado? Precisava? Não precisava do voto. Mas não, no afã, na estupidez ali dos seus pensamentos, foi lá e fez o voto precipitado. E o resto da história os irmãos conhecem, espero que conheçam. Quem não conhece, leia lá, Juízes 11. Quer mais exemplo? Jonas. O que Deus falou? Jonas, você é profeta. Profeta não tem voz aqui. Vá para Nínive pregar. O que Jonas fez? Vou nada. Dá para se esconder de Deus? Dá. Jonas parece que queria se esconder de Deus. Não, vou para o outro lado. Eu vou para o oposto. Eu vou para o Brasil. E agindo de maneira estúpida. O pecado cegando essas pessoas, fazendo-as agir de modo tolo. Falando, não é possível que uma pessoa dessa consegue agir dessa forma, com tanto conhecimento bíblico, com tanto conhecimento de Deus, agindo assim. Não é possível. Por quê? Porque a iniquidade engana através da estupidez. Ela emburrece a pessoa. O pecado faz isso. Emburrece as pessoas. Existe o verbo emburrecer oficialmente? A gente usa, né? Mas os irmãos entenderam. Estupidifica. Se não existir também, emburrece, estupidifica, encrudece. Encrudece eu sei que existe. A pessoa acaba fazendo coisas que, olha... Quer mais um exemplo? Ou chega? Esse aqui é audacioso, hein? Esse aqui é audacioso. Pedro repreendendo Jesus. Peraí. Pedro, você acabou de dizer que tu és o Cristo, filho do Deus vivo.
Aí na sequência diz, não senhor, o senhor não vai morrer não. Qual foi a resposta de Jesus? Arreda, Satanás. Arreda, porque o que você está falando é uma tremenda estupidez. Como é que eu não vou cumprir a missão, a vontade do meu Pai, a missão para a qual eu vim? Não vou morrer? Você está querendo impedir que eu morra? Se afasta, Satanás. Que tamanha bobagem você falou, Pedro. O pecado fazendo a gente agir de modo estúpido, de modo inepto, para usar a palavra que o pastor Marcos tem usado em Gênesis. Vejam aí, 1 Coríntios 6. O pecado, irmãos, conduz à irracionalidade do pensamento e à insensatez das ações. O pecado conduz à irracionalidade dos pensamentos e à insensatez das ações. 1 Coríntios 6, o que estava acontecendo aqui? Versículo 5 nós vamos ler. O que estava acontecendo aqui? A igreja de Corinto é uma igreja com muitas facções, né? Parecia o Rio de Janeiro hoje em dia. O Rio de Janeiro é o retrato da igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Era uma igreja desunida, era uma igreja briguenta. E aí eles estavam fazendo o quê? Estavam levando os seus problemas, as suas lides, né? Suas querelas, estavam levando isso para onde? Para os juízes da cidade. Eram problemas dos crentes sendo julgados por incrédulos. Isso é uma ação estúpida, tola. E aí Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 6, 5: para a vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Que tamanha bobagem vocês estão fazendo? O que o pecado fez com vocês? Vocês estão levando os seus problemas para incrédulos julgarem. O pecado conduz à irracionalidade dos pensamentos e à insensatez das ações. Segundo Samuel 24. Segundo Samuel 24, versículo 10. Segundo Samuel 24, 10. Aqui, só para os irmãos contextualizarem, aqui Deus havia de punir Israel, está para punir Israel, porque, por causa do seu passado, né? Deus já estava, o cálice da ira de Deus contra Israel já estava bem cheio, mas parece que a gota d'água, ou a gota, foi o recenseamento. Foi o recenseamento, que Davi fez um censo para poder quantificar o seu poderio militar e as suas conquistas todas. E isso parece que foi a gota d'água na ira de Deus contra Israel. Se os irmãos lerem os versículos anteriores vão entender. Mas aqui é a declaração de Davi, né? Olha só. Segundo Samuel 24, 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. O rei de Israel, o rei da nação, levando a nação à iniquidade e consequente punição por parte de Deus. Tudo isso porque ele agiu, nas suas palavras, muito loucamente. Olha só o que o pecado faz. Olha só. E isso sobrevém só sobre os incrédulos? Só os incrédulos agem de modo irracional? Existem muitos incrédulos que agem de modo irracional. Existem muitos doutores, doutores, digo gente com doutorado, ou pós-doutorado, gente muito estudada, que acredita nas coisas mais absurdas que você possa imaginar. Mais absurdas. Gente acreditando em duendes. Você acredita em duende?
Alguém aqui? Não? Ah, bom. Vai que uma mão levanta aí. Já ouviram falar daquela cientologia? Já ouviram falar disso aí? Diz que o Tom Cruise é cientologia mesmo o nome? Irmãos, eu fui tentar ler para entender esse negócio aí. Olha, é uma coisa louca. É uma coisa louca. Eu falei, deve ser muito inteligente porque eu não estou conseguindo entender. Deve ser, eu sempre dou o benefício da dúvida, mas é uma loucura assim, sem tamanho. E gente, tem adeptos aí, não só de Hollywood, né? Não estou dizendo que o pessoal de Hollywood é inteligente ou tem para tudo, mas adeptos nas universidades, tem até cursos sendo dados nas universidades sobre cientologia. As pessoas instruídas, letradas, acreditando em coisas. Por quê? Quem que faz isso? Quem faz essas pessoas crerem e agirem dessa forma? É o pecado, é a iniquidade. Mas e os crentes? Os crentes estão imunes a isso? Não, eu sou crente, eu tenho o Senhor, eu estou imune a isso? Não. Você pode muito bem dar lugar ou deixar que o pecado se instale na sua vida e aos poucos ele vai mudar o quê? O seu pensamento. E você vai começar a agir de maneira que no passado você, se pudesse voltar no passado e você confrontar o seu passado, vai dizer, peraí, você está louco fazendo algo assim? Você está louco pensando dessa forma? Você perdeu o juízo? Você ficou estúpido, ficou burro? Não é possível que você está agindo dessa forma. Não é possível. Isso, irmãos, é o pecado agindo aos pouquinhos, mudando o nosso pensamento. Por isso que lá em Romanos 12, abre em Romanos 12. Versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século. O que é século aqui? Eu não posso me conformar com o século 21. Tenho que viver no século 18. É isso? Não. É o modo de pensar predominante, vigente. É o modo mundano de pensar. Então não posso me conformar com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que o crente renova a sua mente? Tem duas maneiras, uma para o bem e outra para o mal. Para o bem é através da palavra. Através da palavra. E aí ele fala aqui o resultado. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas também existe um jeito em que o crente muda, transforma a sua mente. Sabe como? Através do pecado. O pecado vai aos pouquinhos transformando os seus princípios, as coisas que ele acreditava ser loucura, ele vai começando a aceitar. Ah, não tem problema. Não, isso daí é o quê? Eu estava aqui no equilíbrio do temor de Deus. Começo a ir para um extremo. Começo a me encaminhar para o extremo da iniquidade. O crente não está imune a caminhar aos pouquinhos a esse extremo. Tome muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Porque não são poucos os relatos e testemunhos de pessoas que nós vemos na igreja que abandonaram suas esposas, sua família. Você era um exemplo, irmão, você era um exemplo dentro da igreja, um exemplo de família, de pai, você era um exemplo para nós. O que aconteceu? Aos pouquinhos, a mente dessa pessoa foi sendo transformada pelo pecado. E ela abraçou o pecado, e o pecado a fez cometer algo insensato, como abandonar a família, abandonar a esposa e se envolverem em relações adulterinas.
Isso é uma loucura, isso é uma insensatez. Por isso nós devemos tomar muito cuidado, transformar a nossa mente, nutrir a nossa mente com a palavra de Deus todos os dias, todos os dias. Certa vez eu tinha um amigo muito próximo, ele foi meu padrinho de casamento, e ele mudou de igreja, e depois de um tempo eu recebi um telefonema da sua esposa, aos prantos: o fulano de tal saiu de casa. E eu, sem acreditar naquilo, saiu de casa. Depois que acabou se divorciando e tudo mais, abandonou a esposa, quase matou a esposa de tristeza. Depois eu fui entender o que aconteceu na vida dele. Ele abandonou o Senhor aos pouquinhos. Aquilo que ele julgava no passado ser loucura, ele foi abraçando aos pouquinhos. E o pecado o levou a cometer uma atrocidade dessas, que é abandonar a esposa. Então, irmãos, abram bem os olhos, os ouvidos, estejam sempre alertas contra o pecado, para que você não venha a cometer loucuras, estupidez. Porque a iniquidade engana. Primeiro engano da perversidade ou da iniquidade, ela engana estupidificando a pessoa. O segundo engano que a iniquidade promove é a impunidade. A iniquidade engana pela impunidade. Onde está isso no texto? Essa vida que a pessoa escolheu, versículo 17, não sejas demasiadamente perverso. Esse perverso aqui, ele engloba todo tipo de maldade, mas ele tem uma nuance especialmente, a pessoa ela assume esse estilo de vida confiando de que ela não vai ser punida. É o que é olhar para a circunstância anterior. O ímpio prospera, certo? Ele está lá vivendo do bom e do melhor. Então, e nada acontece com ele. Nada. Por quê? Porque, notem bem, na relação do Antigo Testamento, o que era sinal de aprovação de Deus? Na relação da aliança mosaica, o que Deus disse: se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês obedecerem à lei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer vocês prosperar financeiramente, é isso que eu vou fazer. E se vocês abandonarem a minha lei, o que eu vou fazer? Vou fazer vocês perderem tudo, perderem a terra, serem exilados, e isso nós vemos na história de Israel. Então ele olha para isso, essa fórmula não está muito bem ajustada. Por quê? Porque isso a pessoa, na investigação de Salomão. Por quê? Porque tem ímpio prosperando. Tem gente que não guarda a lei do Senhor, tenta prosperando. E não acontece nada. Não acontece nada. Aquelas maldições não sobrevêm sobre aquela pessoa. Então o que eu vou fazer? Eu vou assumir uma vida de perversidade, de perversão, de iniquidade. Por quê? Porque nada vai acontecer comigo. É isso que a iniquidade causa na mente das pessoas. Fala, Josué. Pastor, mas nesse caso é porque existia uma aliança com o povo. Sim. Os ímpios não têm aliança com Deus. Já não existia uma aliança naquela época, né, dos gentios, né, com Deus. Então, por isso que, independente de qualquer coisa, eles podiam estar bem ou não estar bem. Não, mas apesar assim, eu sei da aliança, eu sei que existe a aliança no sentido étnico, claro. Mas a aliança lá de Deuteronômio, ela vai atingir naturalmente a pessoa. Eu sei, mais uma vez, a aliança no sentido étnico. Mas aqui no modo de pensar, do judeu, no modo de pensar de Salomão e da sua investigação. É isso que eu estou querendo dizer. Pessoal, olha,
O que Salomão acabou de dizer? Que tem perverso que prospera. Tem perverso que prospera. Está lá, a investigação mostra que é isso. Então eu vou fazer o quê? Eu vou... aliás, tem perverso que prospera e nada lhe acontece. Aquelas maldições não lhe sobrevêm. Claro, eventualmente sobrevieram sobre Israel, até porque nessa época Israel estava voando, por assim dizer, né? Economicamente, debaixo de Salomão. Mas ele olha para isso e fala, peraí, aquelas maldições elas não acontecem de imediato. É o ímpio que está lá roubando umas vaquinhas aqui, aumentando a sua propriedade aqui, aumentando a cerca ali e tal, e nada acontece. Nada acontece. Então a impunidade entra, é o engano da impunidade, de fazer as coisas e não vir o juízo de Deus na hora. Não vem. Não é assim na nossa experiência também? Assim que nós pecamos, Deus baixa o seu decreto, a sua sentença e nós somos punidos? É assim que funciona? Não é assim. Deus é longânimo. Não vamos entrar no atributo de Deus aqui, mas é esse estilo de vida que a pessoa dada à iniquidade assume. Que eu vou viver na impunidade porque Deus não está nem aí para isso. Por quê? Porque eu não recebo a punição na hora. Então parece que Deus não se importa com o que eu faço. Não se importa. Eu prospero ou não, agindo dessa forma, andando na iniquidade. Quer ver um exemplo disso? Salmo 73. Salmo 73. A aparente prosperidade, irmãos, do perverso pode levar à ilusão de que o pecado compensa. A aparente prosperidade do perverso pode levar à ilusão, é o engano da iniquidade, de que o pecado compensa. Olha o Salmo 73, 3. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os que têm por fonte de que bebe a largos sorvos. Olha só o versículo 11. E diz, quem está dizendo aqui? O perverso. Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, ele disse em alguns versículos anteriores, contra os céus desandam a boca. É uma coisa que eu dizer, estou nem aí. Você está vivendo, meu amigo, você está vivendo de modo perverso. Olha as coisas que você está fazendo. Isso não vai dar certo. Isso vai gerar a ira de Deus. Estou nem aí. A iniquidade engana pelo senso de impunidade. Impunidade. E na verdade, todo incrédulo, seja agnóstico, que nem o chefe, como é o nome dele? Ademar. Nós oramos por ele no momento de oração aqui. O que ele diz? Depois que eu morrer eu vejo essas coisas aí. Isso é o quê? Zombar, achar que não tem que prestar contas, achar que as coisas que ele faz aqui vão passar impunes. É isso, no final das contas é isso que ele acha. E lá no Salmo 14, muito conhecido, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Por que ele diz isso, não há Deus? Ele é só um ateu? É só um ateu dizendo não há Deus? Não, o que ele não quer aqui é prestar contas a Deus. Não vai ter julgamento das minhas ações, porque ele diz,
corrompem-se e praticam abominação, e já não há quem faça o bem. Eu não estou nem aí se Deus... Na verdade ele diz que não existe um Deus para quem prestar contas. Não existe Deus. Eu vivo do jeito que eu quiser. Eu não vou ser submetido a julgamento nenhum. É isso que o ser humano odeia a Deus. O ateu, né, quem não é crente, odeia a Deus de modo tão profundo, porque ele tem no seu coração um senso de justiça, um clamor sobrenatural que Deus colocou lá, gritando: um dia você haverá de prestar contas. E é isso que o homem não quer, o homem natural não quer. É por isso que o homem natural luta com todas as forças para exterminar Deus da sociedade. Toda a noção de bom, de justiça, tudo isso. Porque se eu tiro Deus, eu posso viver do jeito que eu quiser. E como é que o homem vai viver? Desse lado do extremo ou daquele lado do extremo? Alguns podem até viver desse lado aqui do extremo, na autojustiça. Mas onde o povão vai? Onde a massa vai? Aqui no extremo da iniquidade. Olha, Salmo 10, 1. Salmo 10, 1. Falando do iníquo. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu. Virou o rosto e não verá isto nunca. O que é isso? Impunidade. Deus não se importa com isso. Isso passa batido. Isso aí não, esquece isso daí. Não é nada. Senso de impunidade. O que faz isso? O que gera isso no coração da pessoa? A iniquidade. Vai gerando esse senso de impunidade, de que Deus não está nem aí com o seu pecado. Olha só, 2 de Pedro, agora no Novo Testamento, 2 de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Esse pessoal está nesse extremo aqui ou naquele extremo ali? No extremo da autojustiça ou no extremo da iniquidade? Aqui, né? Segundo as suas próprias paixões. Olha só como é que eles agem, olha só como eles falam. E dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Que promessa de vinda é essa? Julgamento. Quando é que nós vamos ter que prestar contas? Na vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Uma zombaria aqui. Essa esperança que vocês têm não serve de nada. Entra estação, sai estação, tudo continua como antes. Então, quer saber? Eu vou viver do jeito que eu quiser, porque do jeito que as coisas andam, eu não vou ter que prestar conta das coisas que eu faço. É a iniquidade gerando o quê? Um senso de impunidade, de que o que eu faço não vai ser julgado, não vai ser condenado. Naquele livro, Crime e Castigo, de Dostoiévski, tem um personagem chamado Raskolnikov. Esse Raskolnikov, ele um personagem muito depressivo, tentando lidar ali com as suas indagações. Leia o livro é muito interessante. Mas ele chega a uma conclusão que, dentre as pessoas, existem duas categorias de pessoas: os ordinários e os extraordinários. Então, os ordinários são aquelas pessoas que devem seguir as leis, obrigatoriamente seguir as leis. Elas são as pessoas ordinárias. Então, essas pessoas é a massa, a grande massa, deve ali seguir as leis, se conformar a elas. São as pessoas comuns, são os ordinários. E existem os extraordinários. O
Quem são os extraordinários? São aqueles que, por causa da sua capacidade, primordialmente capacidade intelectual, elas podem se colocar acima da lei. Acima da lei e dos seus castigos, podendo até justificar, por causa da sua habilidade intelectual, justificar o quê? Os seus crimes. Por isso que o livro chama Crime e Castigo. E esse personagem, né, o Raskolnikov, ele comete um assassinato. Ele mata lá a agiota, como é que é o nome dela? Fugiu agora o nome dela. Mas ele mata uma mulher lá no livro. E ele não contou com a astúcia de Deus. Estou brincando, não tem isso no livro, isso aí no Chapolin. Mas ele não contou que houvesse uma consequência dentro dele. Dentro dele. Uma punição, um castigo que ele sofreu no seu psicológico. Ou seja, aquele que achava que estava por cima da lei, por cima dos julgamentos, das punições, ele não contava que haveria de ser julgado, haveria de ser punido nele mesmo, dentro de si. Ou seja, era alguém que achava que por ser extraordinário estava impune, mas Deus colocou no seu coração um senso de justiça que o leva a saber que um dia ele haverá de prestar contas. E é assim com todas as pessoas, todas. Deus colocou um senso da eternidade, é um senso que está escrito lá em Romanos 2. Em Eclesiastes ele também já falou, em Eclesiastes 3, salvo engano no versículo 11, ele fala sobre esse senso da eternidade, que Deus colocou em todo homem. E em todo homem existe esse senso de um dia vai ter que prestar contas das suas ações diante de Deus. Mas o homem tenta abafar isso a todo custo. Abafar, negar, esquecer disso, todo custo ali. Não, isso não existe, Deus não existe, nada disso. Mas lá em Romanos 2 aponta para esse senso, nós chamamos de senso moral. É o senso moral transcendente, que está além de nós, não está dentro de nós. Vem de fora para dentro esse senso moral, que está em todo homem. Vive. Pastor, o senhor acaba de citar um clássico da literatura, queria lembrar de Ariano Suassuna com o seu filme e livro, que é O Alto da Compadecida. No final tem um julgamento, nesse julgamento, quem é o esperto, quem é o malandro brasileiro, consegue reverter a sua situação de ser julgado e ao inferno. Então a gente tem uma cultura intrínseca no nosso país de que a esperteza, a malandragem, o apelo a uma santa, está atrelado ao catolicismo, mas de que a gente consegue, pela expertise, pela malandragem, despistar Deus, fazer com que Deus esqueça, né? Então isso está muito envolto na nossa cultura. Isso é muito preocupante, né? Porque diferente da cultura que foi citada, em algum momento ele refletiu, né? Aqui não, a gente zomba a ponto de dizer que eu posso dar meu jeitinho brasileiro até para enganar Deus. E mais uma vez, o crente pode muito bem, nós falamos até então de perversos incrédulos, mas o crente pode muito bem assumir esse estilo de vida, achando que Deus, peraí, eu pequei, não aconteceu nada, Deus não mandou raio e fogo do céu, pequei de novo, ué, nada aconteceu, parece que Deus não se importa. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer umas boas obras aqui para compensar. Eu vou dar um jeitinho brasileiro aqui, então no balanço da justiça de Deus, eu vou lá, eu coloco os pecados, depois eu coloco umas boas obras, então Deus nunca vai me punir, por quê? Porque eu estou sempre fazendo bem, mas eu dou minhas mancadas também, então fica esse samba aqui. A compensação aqui, acolá, achando que Deus não vai descer a sua mão, porque Deus é longânimo,
Deus dá a chance para que nos arrependamos. Mas quando Ele desce a sua mão, segundo Hebreus 12, Ele faz isso como pai que disciplina o seu filho. E a disciplina de pai para filho não é dolorida nos dois. Não sei como é que é a disciplina, no efeito da disciplina em Deus, né? Eu não conheço os afetos de Deus, mas eu sei que em nós é bem dolorido. Bem dolorido. Então, irmãos, esse aqui é um chamado de Deus para nós ao arrependimento. Aliás, a sua longanimidade é sempre um chamado ao arrependimento. Nós não podemos brincar com a longanimidade de Deus. Não podemos. O César brinca muito com a minha longanimidade. Bastante. Bastante. Eu não sou muito longânimo, não. Mas ele brinca bastante. Ele olha assim, César, não faça isso. César, vem aqui. Ele brinca bastante. Mas quando Deus fala para nós, faça isso, haja com santidade, a gente pode olhar para Deus e de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, também isso vai ceifar. De Deus não se zomba. Quer falar, Roberto? Os eleitos, pode ficar, no santo do Senhor citou aí, que é um eleito, escolhido. Os eleitos? Não, isso que eu estou dizendo, essa figura que eu apontei aqui, Roberto, não é alguém que perde a salvação, é o eleito mesmo. A gente cria esse tipo de relacionamento com Deus, que é um relacionamento falso, né? Deus não se relaciona dessa forma. Já como eu mencionei no início, né? Não é uma boa obra que compensa um pecado. Não é prova da Polícia Federal. A prova da Polícia Federal, uma errada anula uma certa. Não é assim na conta de Deus. O pecado, ele é pecado, ele afronta a natureza de Deus, ele quebra o nosso relacionamento com Ele. O pecado tem que ser tratado com severidade e abandonado. Imediatamente, nós não podemos nutrir pecados, achar que isso ou aquilo, porque nós não sofremos imediatamente as consequências do pecado ou a punição de Deus por eles, então Deus não se importa, ou isso não é tão sério assim, não é tão grave assim. Não. O eleito ele tem que olhar para isso e abandonar o pecado, olhar para Deus, para o seu caráter santo e saber, todo pecado será punido. Todo pecado será punido. É claro que existe a punição, aquela punição eterna, né, que é a morte, que o nosso pecado, nós os salvos, foi paga por Jesus. Mas, mais uma vez, Hebreus 12 mostra que Deus nos disciplina como um pai disciplina os seus filhos. E aliás, nós vamos ver agora no próximo ponto, que Deus pode disciplinar alguém, de que forma? Com a morte. A morte. Qual é o pecado na Bíblia disciplinável com a morte? Que pecado de crente, não estou falando de incrédulo não, estou falando de crente. Estou antecipando aqui as coisas aqui, mas um pecado que o crente pode cometer e ser punido com a morte. Tomar a ceia indignamente. Eu tomei a ceia uma vez, brigado com meu irmão. Não morri. Não morri. Bom, vou continuar brigado com meu irmão, vou continuar nutrindo rancores. Não aconteceu nada? Tá bom. E assim vamos. Até que a taça da ira de Deus se enche. Agora você vai ser punido. Então, esse senso de impunidade, especialmente no Brasil, né? No Brasil nós estamos envoltos em impunidade, não é? Parece que se você roubar uma nação, nada lhe acontece. Só tome cuidado para não pichar estátuas com batom, tá bom? Tome cuidado. Isso aí é perigoso. Perigoso, punição é grave. Muitos anos de cadeia se você
pichar estátuas com batom. E por fim, irmãos, a iniquidade ela engana pela falsa segurança. Onde está isso no texto? Na pergunta do finalzinho do versículo. É uma falsa segurança que a iniquidade vai causar. Ele pergunta, por que morrerias fora do teu tempo? O que significa isso? O que significa morrer fora do tempo? Quem que matou a pessoa? Quem? O próprio pecado matou a pessoa. Está dizendo aqui, não sejas demasiadamente perverso. Por que morrerias fora do teu tempo? O pecado matou a pessoa. Quando eu estava no ensino médio, nós tínhamos lá um grupinho lá, e tinha um jovem lá, que se agregou lá ao nosso grupinho, Johnny o nome dele. Eu nem sei se o nome dele era Johnny. Mas ele estava lá no nosso grupinho lá, mas ele lutava jiu-jitsu na época, e ele já era mais velho, acho que ele era repetente, e ele lutava jiu-jitsu, era meio bonitão assim e tal. E uma vez, um dia, durante o ensino médio, veio a notícia de que o Johnny foi assassinado. E a gente, nossa, o Johnny novo tal. No ensino médio a gente tem quantos anos? 15? 15, 16? O Johnny deveria ter 17, 18, alguma coisa assim. E aí depois soubemos porque que o Johnny foi assassinado. Porque ele se envolveu com uma esposa, se envolveu com uma mulher casada. E aí o marido matou o Johnny. Vejam o que o pecado pode fazer, o que a iniquidade pode fazer. Pode matar. Pode, de modo assim. Você foi mexer com mulher casada, o marido foi lá e matou. O pecado pode matar. Pode matar. Não só Deus. Nós vamos ver textos aqui em que Deus encurta os dias das pessoas. Encurta. Mas o pecado, o modo pecaminoso de agir, a perversidade, ela por si só pode gerar consequências mortais. Mortais. Você se envolver com drogas, pode te matar? Claro, vou matar você rápido. Agora tem aí, está pipocando aí as notícias aí de gente intoxicada com metanol. É metanol, né? Bebida alcoólica misturada com esse metanol. Eu achava que era normal tomar metanol. Não, eu não bebo, então não estou preocupado com isso. Mas olha só, tudo bem que a gente que estava bebendo normal aí, bebendo socialmente, mas olha só onde os vícios podem levar. Tem 6 pessoas que já morreram, salvo engano. Acho que eu vi 6 pessoas que morreram por causa disso. Se tivesse na igreja, no culto, no Darache, não estaríamos mortos. Se estivesse no Darache, sábado à noite, não estaria morto. Aí. Olha lá, a outra ficou permanentemente cega. Meu pai teve internado esses dias por causa disso. Ah, mentira. Sério? Ele tomou um vinho e comeu uma torta aí. Ele achou que fosse a torta, mas o vinho estava meio estranho, ele falou. E o bar que ele foi, saiu a notícia de que 2 pessoas morreram. Meu Deus. Então a gente ficou assim, então não está justificado, eu não tive. Então fala, ó, pai, vem para a igreja. Vai para o bar não. Olha só, olha onde a gente menos espera, hein? Olha aí, ó. É uma adolescente com corpo de idoso. Onde a gente menos espera. Mas vejam, o estilo de vida perverso pode muito bem levar à morte. E é o que acontece. É o que ele está perguntando. Por que você se destruiria? Por que você faria isso consigo mesmo? Olha só alguns textos aqui que mostram o encurtamento dos dias, dos perversos. Provérbios 10, 27. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados, seja por Deus ou seja pela sua própria iniquidade. Salmo 55, 23. Olha o que Deus pode fazer aos perversos. Tu, porém, ó Deus,
os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Provérbios 28, 18. Provérbios 28, 18. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Tanto o estilo de vida perverso, imoral, iníquo pode levar à morte, e à morte precipitada, ou o próprio Deus pode encurtar os dias dessa pessoa por causa da sua iniquidade. E aqui nós já vimos, como mencionamos agora há pouco, Deus pode encurtar os dias, por assim dizer, até do próprio crente. Até do próprio crente. Por tomar a ceia indignamente, Deus pode... então quer dizer que Deus não pune mais nenhum outro pecado com a morte. Ele não explicitou. Ele não colocou a sua tabela de crimes e punições, de crimes e penas. Não está estabelecido. Esse crime, ele colocou. Esse crime aqui, ele é punido de duas formas. Com doenças e com a morte. Aqui. Os juízes criminais, eles têm uma tabela. Uma vez eu fui no fórum criminal e um juiz mostrou para mim. Eles têm uma tabela de crimes e penas. Uma tabela própria deles lá. Se for assim, se tiver agravante, então é uma tabela que calcula a quantidade de anos que a pessoa é. Exceto se você pintar, se você pichar a estátua com batom, aí toma cuidado. Essa aí está no último, o último assim, a pior das perversões dos crimes é pichar a estátua com batom, toma cuidado. Mas Deus não estabeleceu como Ele vai agir, como Ele vai punir cada pecado. Então tome muito cuidado. O que é melhor fazer? É melhor não pecar, melhor não cometer o crime, não adotar um estilo de vida perigoso, que pode te levar à morte. É o estilo de vida do iníquo. Então, irmãos, esse textinho, esse versículo, falar versículozinho já é, porque versículo é pequeno, né? Verso, versículo. Versículozinho aí já tem que ver no microscópio, de tanto pequeno que ele ficou. Mas esse versículo nos ensina acerca do engano da iniquidade. E a iniquidade, ela engana pela estupidez. A iniquidade, ela engana pela impunidade. E a iniquidade, ela engana pela falsa segurança. Não, isso aqui não vai dar nada. Eu sou eterno, eu vou viver para sempre, vou viver até os meus 100 anos. Cuidado. A iniquidade pode ceifar a sua vida. Porque esse texto mostra que a sabedoria rejeita os extremos da autojustiça e da iniquidade, pois a sabedoria se equilibra no temor de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos misericórdia e pedimos forças para abandonar os nossos pecados, hoje, imediatamente. Nós não queremos mais brincar com isso, não queremos mais estar suscetíveis à sua ira, à sua punição, à sua justiça santa. Ó Deus, ajuda cada um aqui na sua fraqueza, que saiamos daqui transformados, dispostos a abandonar imediatamente os nossos pecados, o nosso estilo de vida que nos distancia do Senhor. Dá-nos uma consciência clara da Tua santidade e da nossa vileza. E nos leva, ó Deus, nos leva à Tua santidade. Capacita-nos pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Em nome de Jesus. Amém.